Uma coisa não tem uma contradição frontal com a outra, porque caso a tática defensiva não nos permita sair da defensiva tática, fica colocada então muito mais preeminentemente a necessidade de uma retirada estratégica. Só que eu avalio que nós não devemos falar sobre retirada estratégica nesse momento. Não nos ajuda falar de retirada estratégica nesse momento, porque pode justamente passar a impressão de que nós estamos abrindo mão, né? De qualquer modo, nós não podemos fechar esse cenário, porque lá na frente pode se fazer necessário. Essa questão da tática defensiva e retirada estratégica estão vinculadas com duas maneiras de abordar o problema e que no documento trata. Ao mesmo tempo que o documento fala dos impasses estruturais e de mais longo prazo, da crise política estrutural, como vem de agora, e da crise do modelo de desenvolvimento e acumulação de capital, fala também da necessidade de ter medidas imediatas para enfrentar as questões mais emergenciais. Eu acho que é aí que nós devemos centrar fogo, nessas medidas imediatas que o Walter elencou, que tem aqui no documento, que no debate aqui no Pio 11, na segunda-feira, da Frente Brasil Popular, o João Sixu foi o que mais deu ênfase sobre as medidas emergenciais a serem adotadas. Eu acho que a gente tem que ir por aí, porque se a gente for colocado numa situação concreta em que a retirada estratégica se fizer necessária, reforma estrutural vai ser uma perspectiva de longuíssimo prazo. Né? Vamos falar o português claro aqui. E é interessante porque essa questão tática e estratégia também passa pelo debate que acontece na frente. Segunda-feira aqui também não aprofundou a discussão, mas existe uma pauta que é a natureza da frente, que tem que dar respostas imediatas para a conjuntura, respostas emergenciais para a gente sair da crise, mas ao mesmo tempo tem uma perspectiva de fazer as lutas na dimensão estratégica. Obviamente que quem mais ressalta essa questão da dimensão estratégica da frente é quem está querendo transformar a frente num partido próprio, né? Que é geralmente quem acaba dando mais ênfase também para a necessidade da frente debater mais a fundo as questões de organização, né? E por aí a gente já vê que tem essa preocupação muito vinculada aos interesses particulares de quem está sem partido. De qualquer forma, é um debate que está perpassando o conjunto da esquerda, tática, estratégia, e para nós é muito caro, né? Agora, se a gente vai conseguir ter uma tática defensiva que nos retire da defensiva tática, ou se nós não vamos ter sucesso nessa tática defensiva e vai ter colocado a necessidade de uma retirada estratégica, nós temos que pensar nos cenários possíveis. E tem um parágrafo no texto que eu acho que ilustra bem a nossa situação. Nunca foi tão necessário fazer o que a gente diz que é necessário fazer, mas ao mesmo tempo nunca foi tão difícil levar isso a cabo. E, portanto, o cenário que é menos provável hoje é a gente conseguir dar o cavalo de pau. O segundo cenário menos provável é que, mesmo não sendo um cavalo de pau, mesmo sendo uma superação gradual da crise, esse cenário também não é o mais provável. Os cenários mais prováveis, eu avalio, obviamente, a preço do que tem sido as movimentações de hoje, ou a crise aguda ir se deteriorando a ponto dos setores mais radicais, golpistas, quererem de fato implementar o golpe e derrotar o setor que quer simplesmente nos chantagear para implementar o programa deles e com isso a gente se desgastar. E o que eu acho o cenário mais provável, e eu acho que a gente deve se preparar sobretudo para ele, é um cenário que essa crise aguda evolua para uma crise crônica em que o governo vai estar constantemente, né, com a espada no pescoço, o fantasma do golpe rondando, justamente para intensificar a chantagem permanente. E a questão da chantagem é aquela história. Se você chantageia a primeira vez e o teu interlocutor cede, a chave está passada. O bilhete é chantageia, você vai conseguir o que você quer. E do jeito que a banda toca, eu acho que essa
essa chave de leitura vai ser a que vai predominar na direita. É claro que daqui para frente o cenário pode mudar, é claro que as mobilizações de amanhã podem voltar a fortalecer o setor radical da direita, enfim, tem muita água para passar debaixo da ponte. Mas, de qualquer modo, a minha fala vai mais no sentido da gente conseguir equacionar bem essa questão da tática defensiva e da retirada estratégica. Eu acho que nós não devemos falar de retirada estratégica, mas nós devemos nos preparar na maneira como a gente constrói essa tática defensiva para um cenário em que isso se coloca como uma necessidade. Por fim, eu acho que nós temos que pensar como a gente consegue disputar o petismo para fazer com que o nosso objetivo se concretize. E eu tenho percebido o seguinte: ao mesmo tempo que a insatisfação com a direção, com as direções do PT, com a postura das nossas bancárias e com a postura do governo, são crescentes, essa insatisfação, eu abro um parênteses com uma atividade falar de uma atividade que eu participei agora segunda-feira à noite, seminário de organização do Diretório Municipal do PT, com as direções dos diretórios zonais aqui da capital em São Paulo. É só chute na canela da direção. A base só dá chute na canela e dedo no olho e faca no pescoço. Agora, na hora do vamos ver, os caciques centralizam a base. E não tem perspectiva concreta de conseguir ter uma, digamos assim, nova revolta dos bagrinhos, em que a base se revolta contra a direção. De qualquer modo, eu acho que a gente tem que explorar essa insatisfação positivamente, dizendo que nós temos que ter, e obviamente concretizando, movimentos à revelia da direção. Nós temos que ser porta-voz dessa política, e se a direção não dá linha, a base tem que pegar a responsa para si e fazer. E, num segundo momento, eu acho que é fundamental a gente jogar muito peso na questão do encontro extraordinário. Nem falo tanto da ênfase nas mobilizações, porque isso para nós já é dado, nós temos que envolver o máximo da base petista nisso, na construção disso. Mas no caso do encontro extraordinário é fundamental. E aí, para concluir, eu só digo o seguinte: nós não devemos apresentar o encontro extraordinário como a terceira etapa do 5º Congresso, o 5º Congresso que não terminou, porque isso vai ficar simplesmente parecendo que é choro de perdedor, e isso, com uma certa base, poderia topar, cria um problema para a gente dialogar. É claro que nós queremos que o encontro extraordinário faça o que o 5º Congresso não fez, mas eu acho que a linha tem que ser muito mais no sentido de que, por mais que tenha avaliações e avaliações sobre o que aconteceu no 5º Congresso, a conjuntura está demonstrando que se faz necessário o PT se reunir novamente no fim do ano. A conjuntura está mudando. É extraordinário justamente por isso, porque a conjuntura é extraordinária. A conjuntura é extraordinária e exige a gente debater a nossa situação e, inclusive, debater o que tem sido o desempenho do partido depois do 5º Congresso.